R$ 5.000 de aluguel por mês. E alugou aquele espaço, não sei se se chamava de espaço Esperança. Deve ser, no Paraná também tem um espaço Esperança. Então, eles alugaram lá e agora compraram uma área grande fora da cidade, Estão construindo? já construíram. Então aqui segue o mesmo caminho, né? Eles compraram fora da Era um cidade. mega empreendimento. Diz que é tipo um shopping, assim. Salão para festas. Eu vi a planta deles aqui, é a mesma coisinha então. Salão para festa, salão para culto, salão de festa. Não tem essa. Não tem muita essa separação. Nós sabemos que esse lugar aqui não é santo, mas ele se torna na medida do uso específico dele, né? Então ele não tem mais, eles querem desconstruir. Eu tenho muitas posições, sabe, pastor, mas dessa não abro mão. O dia que a gente perdeu o lugar exclusivo de culto, nós não podemos não. Achar que é tudo igual, pode jogar um basquete, pode. Aí complica bastante a nossa parte. Mas eles querem. Aqui vai ser igualzinho, né? Ali, até eu vi a planta deles também. Mas É igualzinho, é um shopping, aí tem assim restaurante para ali fazer. E por enquanto, eles vão engolir, pastor. Salão com a cozinha da O senhor igreja. sabe quem? Essa turma neopentecostal vai tudo pra lá. Vai tudo porque eles falam muito da estrutura, mas eles gostam também disso. Gostam mais que a gente. Mas é tipo um shopping. Aí tem livraria, tem lugar de vender produtos evangélicos. É uma estrutura assim, Um magazine. Credo. Não, e já. Aí sabe como é que eles fizeram? Quando eles terminaram lá, já construíram, já está pronto, eles já mudaram para lá. O pastor se vestiu com a toga de Abraão, tipo de Abraão, mas deve ser Moisés, que encaixava na mão uma sandalhona de couro e começou o culto aqui, saiu a igreja toda acompanhando, eles foram caminhando até lá, Até no local. Terra prometida. Quando estivesse indo para a terra. Esses caras evocam o Velho Testamento, mas eles não querem aquela ali, quero ver. É uma ignorância, não é, pastor? É uma cegueira. É uma confusão. Nós podemos usar numa peça, podemos usar numa cantata, todas essas representações. Agora eles usam esse simbolismo como uma espécie de... Ele é o profeta. A Bíblia está certa, a interpretação deles está errada. É porque ele precisa ser o profeta. Né? Ele tem que ser o cara. Né? Esse negócio de autoridade espiritual desses caras. E eles comandam mesmo, pastor. Não adianta. Porque o ministério não está na vida das pessoas, está na vida do cara. E as pessoas querem isso mesmo, né? Esses caras querem isso. E eles gostam, de alguma forma, eles gostam. Você vai fazer isso. Eles gostam. Ele ainda tem muita pureza doutrinária, já perdeu muita. Mas o reverendo dentro da nossa igreja, nós temos aqui o reverendo Jeremias, né? Ele que manda, né? Mas ainda assim não é aquela coisa horrível. E lá no Paraná é aquele osninho, né? Também é humano. É o mesmo estilo. E eles... Cada cidade tem uma igreja fazendo esse movimento. É engraçado, eu vi essa foto aí, não foi segunda-feira. É mesmo. A família que eles foram visitar. Tem um mapa do campo dele. Não levou ali pra gente ver o que ela vai Ok. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui a nossa programação da noite. E é bom rever os irmãos depois desses dias aí viajando, poder retornar à igreja, rever aí os nossos irmãos e rever também a igreja. Nesse período nós tivemos
visitando duas igrejas, uma no Foz do Iguaçu e a outra lá em Santa Gertrudes, no São Paulo. E é bom, onde nós chegamos, vimos ali também a igreja reunida, estudando a palavra de Deus, cantando, louvando, adorando o nome do nosso Deus. Isto é muito bom. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos estar buscando a direção do Senhor. Depois nós vamos ler um salmo e cantar um hino. Vou pedir para estar fazendo esta oração para nós, o reverendo Werley. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos na presença do Senhor, com outros irmãos aqui na casa do Senhor. Amém, Obrigado Jesus. pela chuva que cai no final desse dia, e por podermos abrir a tua palavra para estudá-la. Amém, Receba Jesus. a nossa adoração também, através do hino que vamos cantar, e que na leitura do salmo agora também, o nosso coração fique cheio das promessas do Senhor, e que o nosso coração esteja também comprometido de fazer aquilo que a tua palavra preceitua para nós. Amém, Jesus. A viver para a glória do Senhor. Abençoa o teu servo Evangelho Demar, que vai nos expor a palavra daqui a pouco. Amém, Jesus. Sabendo um pouco mais e praticando um pouco mais para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 117. Este Salmo 117 é o menor texto das Escrituras em termos de capítulo, embora seja um salmo. Tem apenas 2 versículos, mas ele é um salmo muito interessante no contexto das missões, porque é uma oração para que Deus fosse louvado em toda a terra, até os gentios pudessem glorificar o nome do nosso Deus. Vamos ler juntos esse salmo? Todos os povos devem louvar ao Senhor. Vamos lá? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Um salmo tão pequeno com um ensinamento tão grande. Louvai ao Senhor, todos os gentios, todos os povos devem louvar ao Senhor, e a glória do Senhor deve se manifestar em todos os povos da terra. Por isso que há uma urgência da igreja espalhar pela face da terra, para que todos os povos possam louvar ao Senhor. Louvar por quê? Porque é muito grande a sua misericórdia, e porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, sempre. Não há início nem fim. A misericórdia do Senhor subsiste para sempre. Nós vamos cantar com muita alegria esse hino de número 109 do nosso hinário. Eu acho que vai ser projetado aqui. E enquanto você canta este hino, eu queria que você meditasse em cada palavra deste hino, porque é muito precioso. Jesus, o bom pastor, e é este bom pastor que nós queremos conosco todos os dias. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor,
através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Amém. A igreja pode assentar, nós vamos ter um momento de oração silencioso. E eu quero pedir aos irmãos para nós fazermos um momento aqui de intercessão pelos nossos missionários. Hoje, lendo algumas das comunicações dos missionários, estão nos colocando assim, como que está apertando, ficando difícil para os nossos missionários nos países de domínio muçulmanos. Eles estão correndo um risco assim constante. Vocês têm acompanhado os noticiários, aquele jornal que foi atentado lá em França, na França, mataram 12 jornalistas, o Charlie Hebdo, né? Ele fazia aquelas charges lá, né, do Maomé, aquelas coisas, então provocou uma reação no mundo islâmico, e eles executaram um bocado de cristãos na Nigéria. E o outro país que está perseguindo muito fortemente é a Níger, não é a mesma Nigéria. Nigéria é um e Níger é outro, todos dois africanos. E queimaram igrejas, escolas, mataram crianças, adultos, e os missionários estão nesses países, mas andando assim, o tempo todo sob aquela tensão. A qualquer momento um radical daqueles descobre, é um missionário, vai matá-los. Não resta dúvida que a perseguição está neste nível. Vocês viram lá, as relações estão cada dia piores. Mataram aquele piloto jordaniano, a Jordânia também matou a terrorista que eles queriam trocar no piloto. E assim está a cada momento agravando mais a crise. E o problema é que os nossos missionários nesses países estão passando por momentos difíceis e estão nos pedindo que coloque a igreja a interceder por eles. E como pastor estou fazendo isso aqui agora, né? Então nós vamos ter um momento de oração. Você pode curvar a sua cabeça, se algum quiser ajoelhar, fica à vontade. Nós vamos interceder por esses missionários que estão pregando o evangelho nesses países muçulmanos. É o momento de lembrarmos destes irmãos. Vamos ter um momento de oração silenciosa.
Deus, neste momento nós queremos interceder pelos nossos missionários que estão nos campos. Queremos lembrar daqueles que estão em países onde está havendo dura perseguição ao Evangelho, ao cristianismo, aos cristãos, aos missionários que estão ali. Crianças e adultos sendo ceifados, escolas queimadas, igrejas, cristãos sendo mortos, enquanto nós estamos aqui tranquilos na tua casa para estudar a tua palavra, irmãos nossos, por causa da sua fé em Cristo, estão passando por perigos sobre a face da terra. Queremos somar a eles e nos unirmos a eles na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo Evangelho, na mesma salvação, na mesma redenção que há em Cristo. Unirmos a eles em oração e clamarmos ao Senhor pela vida destes missionários, destas famílias, destes irmãos que estão sendo mortos ali. Louvar ao Senhor porque eles estão dando as suas vidas em sacrifício pela propagação e o testemunho do Evangelho, e estão fazendo isto conscientemente, voluntariamente, alegremente, porque sabem que maior é a mensagem do que o mensageiro. Ó Deus, por isso nós queremos bendizer o teu nome, orar por eles, e pedir também por nós, pela igreja aqui, para que nós não deixemos nunca de proclamar o teu Evangelho, o teu nome, divulgar a tua palavra, proclamar a tua salvação, e ao mesmo tempo apoiá-los, sustentá-los em oração, em recursos, para que eles proclamem o Evangelho ali, sabendo mesmo que suas vidas estão em risco, eles estão dispostos a continuar nestes campos. Intercedemos por eles e clamamos junto ao Senhor pelo livramento e pela proteção destes irmãos nestes campos. Pedimos também, ó Deus, que esta crise venha a ser o mais rápido possível, ó Deus, acalmada, e que haja liberdade para a pregação do teu Evangelho nestes países. É a nossa oração e assim intercedemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência aqui ao curso. Na quarta-feira passada, o reverendo Werley introduziu aqui um curso de discipulado e evangelismo e discipulado. Esse ano vocês estão lembrando que o nosso tema é evangelização, ide e pregai. E nós queremos usar a nossa quarta-feira aqui para dar um curso de evangelismo e de discipulado, para que os irmãos sintam-se encorajados pela evangelização e pela proclamação da palavra de Deus, porque não é tarefa só dos pastores da igreja, dos oficiais, dos líderes, mas é uma tarefa peculiar a todos os membros da igreja, do maior ao menor. E tanto coletivamente, pelas programações realizadas pela igreja, quanto individualmente, você no seu dia a dia, na sua tarefa diária, por onde estiver um servo, uma serva do Senhor, tem ali um missionário pregando o Evangelho. Um modelo bom para você entender isto é aquela jovem judia lá na Síria, nos dias de Naamã, quando aquele leproso chegou em casa e a menininha olhou para ele, era uma criada que foi levada cativa de Jerusalém, e ela olhou para ele e falou assim: se o senhor fosse no profeta lá na minha terra, ele curaria o senhor dessa lepra. E o assunto interessou muito a Naamã, e ele foi lá na terra de Israel,
e o profeta Eliseu o curou daquela lepra. Vocês lembram? E se não lembram, leiam uma passagem muito bonita lá de 2 Reis 5. É um texto muito precioso. E ele foi curado, mas tinha ali uma missionária dentro da casa dele. Onde tem um servo de Deus, uma serva de Deus, tem um missionário ali. Missionários não são só aqueles que vão para as terras longínquas. Todos nós somos sacerdotes, somos missionários, somos evangelistas, somos testemunhas de Cristo. Por onde nós passamos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, enfim, onde nós estivermos, tem ali um missionário, tem ali um servo de Deus, tem ali uma luz para declarar o Evangelho e a boa obra da salvação em Cristo. Então, serão nas quartas-feiras, nós vamos estar dando este curso sobre evangelismo e discipulado. E eu espero que ele seja útil para a sua vida e seja também uma forma de estarmos equipando cada um dos nossos irmãos para esta boa tarefa da proclamação do Evangelho. Naquele livrinho que nós distribuímos no início do ano, aliás, no final do ano, né, dia 31 de dezembro, nós distribuímos, e quem não pegou, os diáconos ainda tem ali, da nossa programação do ano, o nosso tema está ali, ide e pregai, é evangelização. E lá dentro daquele livrinho tem o plano da salvação. Talvez você nunca apresentou o plano da salvação para uma pessoa, e seja até uma novidade, algumas coisas ali para você também, no sentido de organizado direitinho. Pega lá o seu livrinho, dentro dele tem lá o plano da salvação, para você apresentar a alguém, e estude aquele plano da salvação. Tem até uma sugestão lá no dedo, né? Cada dedo ali é um tópico daquele plano da salvação. O nosso curso vai passar por ele também. Mas pega lá, vai familiarizando com aqueles textos, com aqueles tópicos, para você poder apresentar o Evangelho a alguém. E pega alguém de cobaia lá para você apresentar. Nossos jovens fizeram isso. Fizeram, já aqui num culto à noite, agora vão evangelizar alguém, mas quem? Vamos sair na rua aí, quem a gente encontrar, a gente evangeliza. E pegaram uns aí e gaguejaram um pouco, mas apresentaram o plano da salvação para eles. Talvez as primeiras vezes você vai dar uma gaguejada, trocar um pelo outro ali, mas rapidinho você vai estar, se tiver dúvida, você leva o livrinho, vai, então, ok, agora, tá, né? E é uma forma de você apresentar o plano da salvação para alguém. Por enquanto, ainda estão aceitando empregar o Evangelho aqui no nosso país. Eu não estou falando das autoridades, das pessoas. Quando você vai falar do Evangelho, fala, não, religião não se discute, cada um tem a sua, não é assim? Então, tem se tornado uma barreira para nós isso. A gente tem que quebrar essa barreira e aproximar das pessoas. Hoje nós vamos ver a lição de número 2, o que é evangelismo. Lembra que o texto clássico nosso é 1 Tessalonicenses? Então, abra a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. Paulo está escrevendo uma carta, nós pregamos aqui esses dias sobre a igreja lá de Tessalônica, como nasceu. Paulo ficou ali 3 sábados pregando o Evangelho, e no final de 3 sábados, ele foi expulso da cidade, houve um tumulto, prenderam o chefe da sinagoga, exigiram dele uma fiança, e Paulo então só ficou 3 sábados na Tessalônica pregando o Evangelho. Preocupado com esta igreja, se esses irmãos tinham entendido o Evangelho, tinham de fato crido em Jesus como seu Salvador, e como não deu tempo dele explicar todo o Evangelho para esta igreja, ele escreve logo uma carta para eles. Essa primeira carta dos Tessalonicenses, ela foi escrita exatamente para completar alguns ensinamentos que não deu tempo de Paulo dar ali na igreja. Por exemplo, ficou uma dúvida com respeito à volta de Cristo. E se a pessoa que morresse antes de Cristo voltar, se ela morria salva ou se ela não seria salva.
E é por isso que Paulo fala: não quero, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele vai explicar estas coisas para esta igreja. E para surpresa dele, esta igreja, embora fosse um número de irmãos tão pequeno, eles abraçaram a fé com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto zelo, que Paulo escreve então esta carta elogiando, agradecendo a Deus por eles e dizendo: olha, pela operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança em Cristo. Mas olha o verso de número 8, vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 1:8, vamos ler juntos? Porque de vós, vamos de novo? 1 Tessalonicenses 1:8, vamos lá? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está falando: olha, irmãos, é com muita alegria que eu me retrato aqui e me reporto a firmeza da esperança, do amor e da fé em Cristo. Mas nesse verso 8 ele fala: porque de vós repercutiu a palavra de Deus. A palavra repercutiu aqui lá no grego tem o sentido de uma trombeta vibrante, né? Já imaginou? De vós repercutiu a palavra de Deus como uma trombeta vibrante. De longe se ouviu da vossa fé, de longe se ouviu do vosso amor, da vossa esperança, repercutiu. Como nós estamos falando da operosidade da fé, evangelismo quer dizer diretamente, está diretamente relacionada à operosidade da fé. E esse texto é interessante porque Paulo está dizendo aqui: de vós se repercutiu a palavra do Senhor. Não é que aquela igreja estava fazendo qualquer coisa, assim, meramente num campo religioso, ou que eram irmãos que estavam lá tendo profecias, revelações, e revelando a vida. Não, repercutiu a palavra do Senhor, a forma como eles acolheram o Evangelho, acolheram a palavra do Senhor no coração. Então, aqui nos apresenta o que nós vamos falar hoje de uma forma mais clara, o sentido de que a palavra de Deus, ela não foi por acaso pregada ali, ela foi o foco da vida daqueles irmãos. Ela estava no planejamento daquela igreja, estava nos deveres diretamente ligados à vida daquela igreja. Então, é diferente, por exemplo, do registro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que o meu aparelhinho não está funcionando aqui. Ligou? Ah lá. Lá em Atos 8, versículo 4, fala que a igreja foi expulsa de Jerusalém. E aqueles irmãos que saíram expulsos de Jerusalém foram dispersos. Por onde eles iam pregando a palavra do Senhor. Então, qual a diferença daqueles irmãos lá de Atos para estes irmãos lá da Tessalônica? Os irmãos lá de Atos, eles foram expulsos, e por onde eles foram andando, eles iam testemunhando da ressurreição de Cristo, e de que o Jesus de Nazaré era o Messias esperado, anunciado pelos profetas. Eles iam por onde passavam e anunciando. Já é diferente daquela andando e o testemunho espalhando, para uma igreja que estava ali focada na proclamação do Evangelho na Tessalônica. É diferente. Parece que uns tinham um planejamento maior, e os outros, ao serem expulsos, por onde iam, a fé deles ia se espalhando. Não sei se eu estou me fazendo compreender dos irmãos aqui. O que nós precisamos entender é que nós nos identificamos tanto com a igreja em Atos, quanto com a igreja em Tessalônica. Tanto aquela programação oficial da igreja, como no caso de Tessalônica,
que era o projeto oficial deles, a evangelização ali, e a proclamação do Evangelho em Tessalônica. É uma realidade da igreja quando nós nos reunimos em culto, quando nós nos reunimos num trabalho como sexta-feira, já tem o jantar dos casais, para aquela programação que nós fazemos em equipe, como igreja, levando o Evangelho, proclamando o amor de Deus ali, quanto aquela que você faz individualmente, por onde você passa, no seu trabalho, na sua lida. Eu recebi esses dias uma pessoa aqui no gabinete pastoral, que quer se matricular na classe Primeiros Passos e ser reconciliada com a igreja e quer frequentar aqui conosco, e ela estava me dizendo que ela trabalha num comércio aqui em volta da igreja. Ela me explicou que era ali, depois mudou para aqui, eu não entendi direito, mas disse ela que é uma senhora aqui da igreja, que no domingo de manhã passa lá no comércio dela, ou passou algumas vezes, e ao passar ali com a Bíblia na mão, e ela é uma moça desviada de uma igreja evangélica, mas sempre olhando quem tem uma Bíblia na mão, e pergunta para aquela senhora, diz ela que aquela senhora muito educada, e sempre conversando ali com ela atendendo no comércio, e um dia ela falou: senhora é crente? Estou vendo a senhora com a Bíblia na mão. Sim, eu sou crente. Mas eu já via pelo comportamento da senhora aqui, pelo testemunho da senhora aqui. A senhora é de qual igreja? É dessa aqui, dessa igreja aqui do relógio, que eles não chamam a gente de igreja presbiteriana aqui, é do relógio, não ter que criar essa denominação depois aí, né? Igreja do relógio. Então, ela falou: não, então, eu acho muito interessante a igreja, sempre tem vontade de entrar lá. E a senhora fez um convite para ela: você precisa ir no culto lá. Ela se sentiu honrada pelo convite dela. Falou: engraçado, nunca ninguém tinha me convidado para ir lá na igreja. Não, mas então você está convidada. Olha como que um crente, tanto coletivamente, quanto individualmente, é a nossa tarefa estar divulgando. E ela veio para atender o convite daquela senhora da igreja, que até agora eu não sei quem, é uma de vocês aí, né? E veio para atender o convite dela. Então, tanto tem o quadro da igreja de Tessalônica, que tinha aquele projeto de evangelismo, quanto os crentes lá de Atos, que iam se espalhando e por onde passava ia pregando o evangelho. Eu penso que nós temos que ter os dois projetos, tanto o projeto coletivo da igreja, quando nós nos reunimos, quanto o projeto individual. Se você lá no seu trabalho, no seu dia a dia, não tem usado a sua influência, as suas amizades, para trazer pessoas nos cultos, na igreja, para levar num encontro de casais, para levar num acampamento da igreja, para trazer aqui num culto, você está falhando enquanto missionário, enquanto um divulgador da palavra de Deus. Então, tanto tem a palavra repercutindo pela igreja de Tessalônica, enquanto um projeto de evangelismo, o quanto a igreja de Atos, no aspecto dos crentes espalhando e pregando o evangelho. Mas o que é evangelismo? Qual a definição que você tem de evangelismo? Olha só, evangelismo, presta atenção nisso aqui, que daqui desdobra a nossa aula de hoje. Evangelismo é a igreja em ação no mundo, levando o evangelho das boas novas de salvação. É a igreja em ação no mundo, levando as boas novas de salvação. Passou mais do que precisa aí? Espera aí que eu acho que funcionou até demais aqui agora, viu? Ali. Acho que agora funcionou até demais aí. Segundo o propósito revelado na Bíblia, esse projeto de salvação não é cada um de nós inventar uma mensagem para pregar lá fora, é segundo o propósito revelado na Bíblia, dessas boas novas, de forma organizada e envolvendo a igreja, envolvendo o povo de Deus, as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, toda a ação nossa
deve mirar o evangelismo. Então é a igreja em ação no mundo. A igreja estará sempre em ação no mundo. Aí vem alguns aspectos disso. Nós vamos ver aqui algumas marcas deste evangelismo. Eu acho que é melhor você passar aí, porque não está aí. Algumas marcas de um evangelismo eficaz e envolvente. Como que toda a igreja pode se envolver nesse projeto evangelístico? Todo mundo aqui frequenta um grupo familiar? Todo mundo aqui frequenta um grupo familiar? Eu acredito que a maioria aqui frequenta um grupo familiar. É um excelente projeto evangelístico. Aliás, nós vamos dar um foco muito forte esse ano no nosso projeto evangelístico, nos nossos grupos familiares. Todo, ao PH, foco evangelístico. As mulheres lá na SAF, foco evangelístico. As crianças, os jovens, os adolescentes, o coral da igreja, o ministério de casais, de integração da igreja, enfim, nossos cultos, nossas devocionais, nossos estudos, o nosso foco evangelismo. Se cada crente pegar um para evangelizar esse ano, nós vamos chegar no fim do ano com um grande número de pessoas evangelizadas, discipuladas e trabalhadas para o reino de Deus. E você pode orar para Deus te dar, quebrar aquele, como é que se fala? Aquela timidez. Se tem uma coisa que o diabo tem deitado e rolado no nosso meio, é uma palavrinha chamada timidez. A pessoa não é tímida para mais nada, mas para pregar o evangelho, a timidez é larga, né? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa timidez, que tem sido um ponto fraco da nossa vida, onde Satanás tem aproveitado para desfocar a gente da pregação do evangelho. Se você falar assim, pastor, mas eu tenho vergonha, o meu conselho é o seguinte: então você prega com vergonha, pode falar com vergonha, porque eu prefiro crente com vergonha do que sem, né? Então, e é melhor a gente quebrar isso aos poucos. A gente vai ter um pouco de constrangimento, mas você quebra isto, não é? Então, é muito bom quando a gente entende isto. Então, vamos ver algumas marcas aqui deste envolvimento. Pode passar aí. Ok? Está conseguindo aí também, Samara? Aí. Este projeto de evangelismo, a primeira marca dele aqui para nós, para envolver toda a igreja, chama-se unidade. Nós vimos lá que evangelismo é a igreja em ação. Não é o pastor da igreja em ação, ou os pastores, a equipe pastoral. Não é o conselho, a junta diaconal, é a igreja em ação. Quem é a igreja? Hein? Quem é a igreja? Somos nós, todos nós. Quem fez a profissão de fé dele domingo passado, faz parte da igreja. Aquela criancinha que nós batizamos aqui, é a igreja. Todos, é a igreja em ação. A igreja somos todos nós. A unidade desta igreja em ação, abra sua Bíblia e vai conferindo esses textos aí. Atos capítulo 2, fala aqui da igreja primitiva. Nós sempre gostamos desse texto. No capítulo 2, versículo 46, fala: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Então, a igreja em ação, a unidade da igreja. Isso quer dizer o seguinte: pastor, mas não é a igreja toda que prega. Nós não podemos terceirizar a pregação do evangelho. Você pega o nosso boletim, nós ajudamos missionários no Brasil, fora do Brasil. Nós temos nossos dízimos que nós mandamos para a IPB, que é para avanço de campos missionários no Brasil e fora dele. A JUME do nosso presbitério, estamos ajudando na evangelização da nossa região. Ou seja,
a gente investe muito dinheiro da igreja, dos seus dízimos, das suas ofertas em missões, evangelização e missões, mas nós não podemos terceirizar a obra de Deus. Tanto nós investimos com os nossos dízimos e ofertas, mas não substitui a pregação de cada um de nós, por onde nós passamos, proclamando o Evangelho. Não, já dei meus dízimos, agora o pastor, os missionários que pregam o Evangelho, eles são formados para isso. Não, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, somos missionários. Então, mas se nem todo mundo evangelizar, mas se uma pessoa em atividade, é a igreja evangelizando, ainda que seja uma pessoa. Se ninguém mais aqui desta igreja pregar um evangelho, mas uma pessoa estiver evangelizando, é a igreja em ação. Mas se todos nós evangelizarmos, o sentido é outro, a dimensão é outra, o projeto é outro, o impacto da igreja na sociedade é completamente outro. Tanto os méritos quanto os deméritos do evangelismo são de todos. Eu vou comparar os méritos e os deméritos. Eu acabei de contar a história de uma irmã aqui da igreja, que eu não sei nem quem foi, nem o nome dela, e que esta moça me deu um testemunho de que foi ela que foi lá, meramente sendo atendida no comércio, e usou daquele contato de atendimento no comércio para convidar essa pessoa para vir à igreja, e ela está vindo nos nossos cultos aí, veio e gostou e está continuando. É mérito para quem? Para toda a igreja. É mérito para toda a igreja. Quando tem um bom testemunho que fala assim, não, eu sou lá daquela igreja, a igreja ali. A Francisquinha hoje de manhã me relatou aqui, todo mundo aqui conhece a Francisquinha, nossa irmã? A Francisquinha é uma irmã muito discreta, nem está aqui agora, mas ela é uma das braços fortes nossos da reunião de oração aqui, todo dia de manhã. E ela me contou que ela foi atendida aí também, aqui perto da igreja aqui. Ela encontrou uma amiga dela aqui no ônibus, vindo para a igreja de manhã, ela vindo, amiga no ônibus, elas trabalharam junto ali no Ceará, e ela então falou assim, mas você está mais alegre? Depois que Jesus entrou no meu coração, me tornei uma pessoa mais alegre. E foi assim que a Francisquinha começou a falar dessa moça. Ela falou, não, mas e tal, mas você é de qual igreja? É daqui da igreja. Essa igreja aqui, mas essa igreja não é só de rico? Como é que você é de lá? Olha a mentalidade que as pessoas têm da nossa igreja. Isso é vocês que estão passando essa mentalidade, que eu cheguei aqui ontem, já tinha essa mentalidade. O reverendo Erle também chegou agora. Então, essa igreja tem uma mentalidade errada em torno de nós aí na cidade. Tem ou não tem? A gente tem que quebrar isso. Quebrar isso com simpatia, com convite, não é brigando nada, não. Nem publicando no jornal. Não é a igreja de rico. Todo mundo, a igreja é para todo mundo. Mas tem essa casta em torno da nossa igreja. Então ela falou, não, eu vou lá. Ela falou assim, mas eu tenho tanta vontade de ir lá naquela igreja, mas eu fico constrangido, porque todo mundo aí fala que é só para, Aí ela falou, não, como é que eu sou de lá? E eles me aceitam tão bem, eu estou lá na reunião todo dia de manhã, eu faço parte de liderança lá na igreja. Ela falou, mas você? Sou eu, faço parte. Então, olha como que são as coisas. Então, tanto quando tem um mérito é para todos, quando tem um demérito é para todos. Quando um crente daqui dá um bom testemunho, serve para todo mundo. Mas quando um de nós dá um mau testemunho, serve para todo mundo também. Não é verdade? Então, méritos e deméritos é para todos. Então, nós temos que entender que há uma unidade nesse evangelismo. Tanto no sentido bom, quanto no sentido ruim. Tanto no sentido do mérito, quanto isto vem em demérito para nós. Então, a máxima do evangelismo é que o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Tem alguma coisa errada, Ele é uma luz, onde ele passa ele tem que clarear. Tem alguma coisa errada se não estiver clareando. Então, se ele não evangeliza, ele precisa de ser evangelizado. Então, a primeira marca do evangelismo é a unidade, e nesta unidade, eu só quero focar aqui uma coisa que não está no nosso material, mas assim, esta unidade, irmãos, faz parte, por exemplo, do culto.
No culto de domingo à noite, todos nós evangelizamos. Vocês sabiam disso? Não é só o pastor que está pregando, ou quem está dirigindo a liturgia do culto, todos nós evangelizamos. Eu vou te explicar como. Quando chega um visitante na igreja, e você ajeita um lugar para ele assentar, você está evangelizando. Você está contribuindo com a junta diaconal, e os diáconos dizem amém, né, Milton? Mas eu vejo daqui da frente, tem uns irmãos que só sentam na pontinha do banco. E se o visitante precisar de entrar, tem que entrar espremendo o irmão, mas ele não arreda para o visitante entrar. Isso quando olha com a cara ruim para o visitante, como quem diz assim, você está me incomodando. Como que um visitante desse vai sentir evangelizado por maior que seja o esforço do pastor aqui, você já estragou metade do negócio. Fala a verdade, estragou ou não estragou? Estragou. Por maior que seja, ele vai sair daqui e falar assim, essa igreja é antipática, de gente antipática. Agora, se o visitante chegou, foi bem recebido, por quem? Pelo Ministério de Integração ou a diaconia na porta? Não, é unidade. Pelo irmão, pela irmã, pelo adolescente, pelos juniores, pelas crianças, pelos idosos. Se você deu o seu lugar para ele, porque ele tem vergonha de vir sentar nesses bancos aqui, que ficam mais ralos, mas você não, você é de casa, não é verdade? Então, todos, a unidade do evangelismo é que todos nós evangelizamos. Agora, se você dá uma atropelada no visitante lá, você já estragou a metade do processo. Ele vai sair daqui, dificilmente ele volta, por melhor que tenha sido a pregação da palavra de Deus. A menos que ele passe por uma conversão naquela noite, ele pode voltar e depois contar o testemunho dele mais tarde, falar assim, se eu fosse ver a cara do irmão que me recebeu, eu não tinha pisado lá nunca mais, mas Deus tocou no meu coração e eu voltei, né? Então olha, agora não é só isso, irmãos, quando nós estamos cantando, louvando a Deus no culto, se toda a igreja cantar com fervor, e cantar com fervor não é dançar e fazer coreografia, não, é cantar com fervor, com alegria de alma, de coração, como quem louva ao Senhor, uma igreja cantando, de voz repercutiu, como a trombeta vibrante, cantando. Olha, quem entrar aqui sente impactado por uma igreja dessa, é ou não é? Impactado. Aí alguns falam assim, não canto porque eu não sei cantar esse hino, mas também não esforça para aprender. Aqui é lugar de aprendizado, né? E se você não esforçar para aprender, daqui 200 anos, se Deus não te levar antes, você vai estar sem saber aprender aquele mesmo hino, porque não esforça por aprender. Então, repercutiu a palavra de Deus, trombeta vibrante, né? Então, a unidade do evangelismo, na hora de cantar, a reverência do culto, a oração, a intercessão pelo pregador, pelo visitante que sentou do seu lado, você já começa a orar por ele. Olha, a unidade do evangelismo é isso, todos nós envolvidos na mesma causa. Agora tem irmãos que não se sente membro da igreja, se sente cliente, ainda sai daqui às vezes reclamando, o culto não foi tão bom igual eu gosto, né? Então, você não é cliente, você é membro, você é igreja, e tem que repercutir a palavra de Deus em vós, e ter reflexo em cada um de nós, quando adentramos aqui no santuário, na casa do Senhor. O próximo a marca da igreja, além da unidade, esse aqui eu vou passar mais rápido, é o conteúdo. Nós lemos lá no início, quando falamos da definição de evangelismo, é que o conteúdo são as boas novas da salvação. O que é o conteúdo do evangelismo? Vai lá na minha igreja que ela é boa, tem ar-condicionado. Isso não é conteúdo, irmãos. A nossa igreja que é boa porque ela é uma igreja histórica, reformada. Isso não é conteúdo, irmãos. Nós não estamos aqui para fazer propaganda de uma bandeira, de uma igreja, de uma placa. O nosso conteúdo é o evangelho. É claro que nós amamos a nossa igreja e achamos que ela é uma igreja séria, comprometida com Deus, com a palavra de Deus, mas a nossa bandeira não é essa. A nossa bandeira é o evangelho. O conteúdo é as boas novas de salvação. Lá em Atos 4:12 fala assim, porque não há salvação em nenhum outro,
porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. J. Packer diz que essas boas novas significam o seguinte: evangelizar é apresentar Jesus. Você não notou que a maioria de nós, antes de falar de Jesus, a gente quer falar da nossa igreja? Não, porque a nossa igreja é uma maravilha. Depois que você vai lembrar de Jesus, isso é um defeito terrível, né? Nós apresentamos a Jesus, e quem salva não é a igreja, é Jesus. Isso tem que ficar muito claro para nós, né? Então, evangelizar é apresentar Jesus. Mas quem é Jesus? Você sabe responder isto, né? Quem é Jesus? Quem dizeis que eu sou? Uns dizem que é João Batista, Jeremias, algum dos profetas. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Então, vai o próximo aí. Jesus é o Filho de Deus que deu a sua vida em resgate dos pecadores. Não tem coisa melhor para a gente apresentar para as pessoas do que a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o conteúdo da evangelização. Evangelismo que não apresenta Jesus para a pessoa, onde ele é salvo, não é evangelismo. O nosso papel é daqueles homens que levaram Jesus num lençol, destamparam lá o telhado, desceram com ele num lençol, era um homem coxo, aleijado, e desceram com ele onde Jesus estava. Aqueles homens representam muito bem o papel da igreja, porque eles entenderam o seguinte, que eles não podiam fazer nada por aquele homem coxo, mas eles conheciam alguém que podia fazer alguma coisa por ele, e não mediram o esforço de levar aquele homem até a pessoa de Jesus. Você pode salvar algum pecador? Não, mas você conhece quem pode salvar esse pecador: Jesus Cristo. Evangelizar é levar esta pessoa aos pés de Cristo. Próximo. Outra marca do evangelismo é o compromisso. Veja bem, naquela definição nossa, nós entendemos assim: segundo o propósito revelado na Bíblia. O conteúdo é Cristo, e o compromisso da igreja é com a palavra de Deus. Nós não podemos inventar uma mensagem para pregar para o homem moderno. Tem muitas igrejas que querem viver de inovações. Cada dia tem que inventar um azeite novo, uma coisa nova, uma revelação nova. Isso é muito perigoso. O conteúdo, o compromisso que a igreja tem é o compromisso com a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, fala: porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o nosso compromisso é com esta escritura revelada por Deus, onde tem ali o plano da salvação. E no capítulo 4, versículo 2, ele diz para Timóteo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso quer dizer, prega a palavra. Tem uma palavra que, se a igreja não tiver um compromisso com ela, ela vai começar a querer inventar o que pregar para o homem. Evangelismo é proclamar a palavra de Deus. Você já doou uma Bíblia alguma vez na sua vida? Você já deu para alguém uma Bíblia? Todo mundo aqui já deu uma Bíblia? A igreja normalmente compra Bíblias e Bíblias ali, que tanto você pode adquirir ali a preço de custo, está ali para isto, para você doar a alguém. E se você tiver sem o custo, você pode pegar lá que a gente doa também para a pessoa, para você levar e doar para alguém. Nós distribuímos Bíblia nessa cidade. Tem ano aqui que a gente distribui mais de 500 Bíblias num ano, a nossa igreja. Então, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Tanto a gente distribui o livro, quanto a gente prega o que está no livro, na palavra de Deus. Então, nós não trocamos o compromisso com a Bíblia por métodos de evangelização. Hoje em dia nós vivemos assim, parece que existe método milagroso, cada um inventa um método. Você já abriu a internet uma hora para você ver isso?
tem milhares de métodos. Agora é o método do evangelismo, sei o quê. Agora é o método do G12. Agora é o método do proclamai. Agora é o método, e as pessoas colocam tanta confiança no mérito e esquece da palavra de Deus. Então, nós não podemos substituir a Bíblia por nenhum método. A primeira responsabilidade da igreja enquanto evangelista é com a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e a proclamação da palavra de Deus, porque haverá tempo em que os homens não suportarão as sãs doutrinas, a palavra de Deus, mas vão cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem está sentindo coceira nos ouvidos. Essa palavra quer dizer a cata de novidades. Onde tem uma novidade, corre todo mundo para lá. Onde não tem a palavra de Deus, as pessoas vivem a cata de novidade. Então, evangelismo é compromisso com a palavra de Deus, com o conteúdo da palavra de Deus e com a mensagem que nós recebemos da parte de Deus, que está revelado na palavra de Deus. Próximo passo, a próxima marca, aí sim podemos falar de estratégia de evangelismo. De forma organizada, diz lá aquela definição nossa. Tiago fala ali que ninguém deve, antes de começar um projeto, sentar e analisar, em vez de dizer, irei para a cidade tal, e lá negociarei e ficarei rico. Tiago diz, deveria dizer, se Deus quiser, não somente faremos isto ou aquilo. O que nós temos que entender? Irmão, se Deus se agradar de nós, presta atenção nisso, se Deus se agradar de nós, as nossas estratégias vão ser boas, porque elas serão estratégias orientadas pela palavra de Deus. Nós vimos no ponto anterior o compromisso com a palavra de Deus. Então as nossas estratégias serão sempre estratégias orientadas pela palavra de Deus, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquela ideia assim, eu lasquei o evangelho nele, isso não funciona. A pessoa acha que o evangelho é um negócio, você chega e conta um desaforo para o outro. Não é, isso não é o evangelho, e nem a proclamação do evangelho, e nem uma boa estratégia de pregação do evangelho. A melhor estratégia do evangelho é que nós vamos proclamar a palavra de Deus, planejar, está aí o nosso planejamento, é a nossa estratégia. Nós vamos fazer congresso da família, nós vamos fazer culto evangelístico, nós vamos falar nos grupos familiares, são nossas estratégias. Nós vamos convidar pessoas para vir, vamos incentivar a igreja a evangelizar no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, enfim, são nossas estratégias. Mas nós sabemos que se a mão de Deus não estiver sobre ela, o que vai resolver? Porque nós podemos pregar o evangelho, mas só o Espírito Santo pode converter o coração do pecador. Verdade ou mentira? Só o Espírito Santo pode converter o coração do pecador. Então a estratégia correta é aquela que vem de Deus. Quando Paulo pregava na sua segunda viagem missionária, ele querendo voltar, de Trode, ele tem ali uma visão de um varão que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi nesse dia que ele atravessou para Filipos, e de Filipos ele foi para Tessalônica, onde nasceu essa igreja que nós estamos vendo. A estratégia de Paulo era a Ásia, a estratégia de Deus para Paulo era também aquela região da Macedônia e da Acaia. A nossa estratégia é uma, mas nós temos que estar sob a direção de Deus, sob a dependência de Deus, para que a estratégia de Deus seja a nossa, e não nós querendo que Deus abençoe a nossa estratégia. É diferente. Eles perguntaram para o general americano, você tem certeza, você está saindo para essa guerra, você tem certeza que Deus está com você? Aí ele falou assim, não, eu não tenho que ter certeza se Deus está comigo, eu tenho que ter certeza se eu estou com Ele. Ele não vai passar para o meu lado, eu que tenho que estar do lado dele, não é verdade? Então a nossa estratégia tem que ser assim. Vamos ao próximo. A outra marca
e me parece que é a última, desse evangelismo eficaz e envolvente, é o envolvimento. Aqui é um tópico importante para nós, porque esse envolvimento é o seguinte: envolvendo todo o povo de Deus. Nós já falamos um pouquinho naquele primeiro tópico da unidade, mas esse envolvimento de todo o povo de Deus, que nosso material aqui chamou de corporativismo, eu acho que essa palavra está muito desgastada, então vamos ficar com o envolvimento mesmo. O envolvimento de toda a igreja. Irmãos, não tem nada melhor para a gente que faz uma programação com a igreja, quando a gente vê o envolvimento de toda a igreja. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem estava aqui ano passado, em novembro, no Dia Mundial de Ação de Graças, na quinta-feira, quem estava aqui na igreja? Vocês viram que dia maravilhoso que foi? Como que toda a igreja envolveu naquele projeto? Como que foi bom? Os grupos familiares aqui, todo mundo trazendo aqueles alimentos ali. Esse ano vai ter de novo. Quem não teve ano passado, fica preparado para esse ano. Como é bom quando a gente vê a igreja toda envolvida num projeto. É tão bom. A gente se sente encorajado, encoraja uns aos outros, né? Então, é o envolvimento de todo o povo. Paulo fala: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Aí em 2 Timóteo 2:2. Então, é o envolvimento. Quanto mais pessoas envolvidas. O evangelismo eficaz e envolvente é aquele que a gente consegue envolver todo o povo de Deus, desde as crianças até os adultos. A igreja está toda atenta, focada naquele projeto. É isso que nós esperamos da igreja no decorrer deste ano. Evangelização é uma tarefa de todo o povo de Deus. Então, se a gente custa para trazer um visitante aqui, você espanta esse visitante, é um trabalhando a favor e outro trabalhando contra. Imagina um time de futebol, onde todo mundo querendo fazer gol no adversário e os zagueiros fazendo gol contra. Ninguém dá conta desse time. Parecendo... Não, deixa para lá. Vai julgar amanhã aí. Não fala, a Sônia falou ali. Então, um projeto, não pode ter gente fazendo gol contra. Quantas vezes a gente custa para trazer um visitante aqui na igreja, chega aqui um irmão da igreja, desagrada aquele visitante, ele vai embora, não quer voltar mais. Então não pode ser uns fazendo gol a favor e outros contra. Tem que ser todo mundo focado, envolvido no mesmo projeto. Essa tarefa é cumprida de diferentes maneiras. Um pode ter convidado, o outro vai evangelizar aquela pessoa, cada um de acordo com o seu dom. Os dons são diversos, cada um vai usar o seu dom, a sua habilidade, aquela capacitação espiritual que Deus te deu para este projeto de evangelização. Então, cada um com o seu dom, mas todos servindo a mesma obra. Vamos para a conclusão aí, Mateus, que está na nossa hora aqui. A conclusão diz o seguinte: tudo que é feito na igreja possui um aspecto evangelístico. Não tem nada na igreja. Eu me preocupo para que até os avisos que nós damos no culto sejam evangelísticos. Tudo que a gente faz no culto, na igreja, nas nossas tarefas, tem que ter um cunho evangelístico. Agora, eu espero que nenhum de nós seja servo e serva de Deus só aqui dentro do templo. Então, domingos, lá no seu trabalho também tem que ter um cunho evangelístico, não é? A sua atividade cotidiana. Você no seu trabalho, na sua empresa, no seu dia a dia, no seu ganha-pão, na sua tarefa, tem que ter um cunho evangelístico. Eu saí lá na rua sábado, em São José dos Campos, chegamos para almoçar na casa de uma sobrinha, e pediram para o meu sobrinho assim: vai ali no mercadinho buscar um palmito. Aí ele falou: vamos lá, tio? Eu falei: vamos, pertinho. Nós fomos andando. Na rua, um senhor estava voltando do mercadinho, tinha ido lá comprar uma batata, porque eu vi ele com a sacola de batata na mão, parou a mim e ao meu sobrinho e entregou um folheto para a gente. Era uma Assembleia de Deus pertinho da casa da minha sobrinha. Aquele homem foi no mercadinho comprar batata. Ele estava com um folheto no bolso e deu com carimbo
e eu estou até com um folheto ali, que é Pegadas na Areia, todo mundo conhece essa história, Pegadas na Areia, mas com carimbozinho da igreja, convidando para ir no culto domingo. Ó, o cara sai para comprar batata e leva. Você faz isso? Então olha como que falta foco evangelístico em nós, né? Comprar batata, está lá o folhetim. Falei, parabéns, Deus, parabéns a ele, né? Parabenizei e encorajei ele para continuar assim. A vida diária dos membros tem que ter um foco evangelístico, tanto do testemunho pessoal, quanto do convívio social. As pessoas que convivem com você têm que saber que você é um servo, uma serva de Deus. Por onde vamos, nós levamos Cristo em nós e através de nós. As pessoas têm que nos identificar e saber, é um servo, é uma serva de Deus, né? Por isso que o nosso rosto tem que refletir aquele cartão postal do Evangelho, por onde nós passamos. E todos devem saber, por onde você passar, este homem ou esta mulher é um servo ou é uma serva de Deus. Isto é evangelismo envolvente, é evangelismo o tempo todo, não apenas no momento aqui do culto, mas no momento do culto tem que ter um foco especial. Vamos lá, para encerrarmos. Então, o que é evangelismo? Eu gostei muito daquela definição ali, quis trazer para você. Diz que um evangelismo, vê se você pode fazer isto, nada mais é do que um mendigo falando para o outro aonde ele encontrou o pão. Todo mendigo faz isso. Faz ou não faz? Tanto se você começar a dar pão lá, daqui a pouco tem um monte. Quem que falou para eles? Um fala para o outro, onde ele encontrou o pão. Evangelismo é isso, acho que dá para todos nós encaixarmos. É a igreja em ação no mundo, é uma fé operante, para que todos os povos da terra possam louvar o nome do Senhor. Pode pôr a última aí, só para... Irmãos, eu quero encerrar a aula aqui. Nós precisamos de orar mais por esse assunto que nós estamos tratando aqui. Por mais que falarmos aqui na igreja, se nós não tivermos em oração constante, esperamos que seja um ano assim, gostoso para a igreja, de evangelismo, de avanço, mas nós temos que orar muito por isso. Nós temos que aprender a orar por esses projetos. É o foco, então vamos orar por isso. Senão, eu estou cansado aqui na igreja de ficar orando só por dor na perna de um, na costela do outro. Não é que não pode orar pelas enfermidades uns dos outros, mas ninguém ora por a conversão da pessoa, para que o evangelho propague. Vocês têm observado isso? Para que a palavra de Deus, domingo à noite, quem for pregar a palavra de Deus aqui, pregue com amor, com entusiasmo, para que os crentes deem bom testemunho na cidade. Nós temos que orar pela vida espiritual uns dos outros, né? Então, vamos focar um pouco mais no evangelismo, porque quando a gente pega a Bíblia, as orações deles eram tudo assim. Será que esses irmãos não tinham problema? Uns perdendo casa, outros sendo mortos, apedrejados, mas não orava pela... um que está com dor na cabeça, que levou uma pedrada, não tem isso. Então assim, o foco era mais evangelístico. Eu acho que o nosso foco das nossas orações tem que ser mais evangelístico, porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Lembrando aí que sexta-feira nós temos o jantar, está no boletim da igreja, o jantar do Ministério de Casais, vai ser lá no Golden Park, né? É ali em frente o Embrapa. Os convites do jantar estão aí com o Ministério de Casal, não sei se tem algum aqui na secretaria. Se não tem, você dá o seu nome ali, liga na igreja, dá o seu nome, que a gente passa para o Ministério de Casais, e sexta-feira inicia a nossa tarefa para o 38º encontro. Todo mundo que é do Ministério de Casais sabe disso. Se tiver algum casal aí, já alguns encontros meio desativados, vamos reativar esses casais aí no trabalho, tá bom? Vamos encerrar, todos orando juntos a oração do Senhor? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos aos nossos lares.